Você é a primeira vez que você é eleita, né? Esse é o seu primeiro mandato? Eu fui vereadora. Ah, você foi vereadora. Eu me elegi em 2016. E aí, 2 anos depois, me elegi deputada federal. Entendi. Como então federal é a primeira vez. É pelo PSOL que você tá ali, tá certo? Isso. E aí, como que é ser do PSOL? É legal? É legal. Eu sou do PSOL desde 2011, que foi quando eu me filiei. Na época eu estudava. Era do movimento estudantil da Universidade de São Paulo. E lá tem muita tradição de organização política e tal. E aí eu achei que era hora de avançar, de ir para outros temas para além da universidade. Só que a princípio não era para ser deputada, vereadora, não tinha muito essa pretensão. Eu militava muito no movimento feminista também e eu ainda gosto muito desses temas. Quando me candidatei a vereadora, foi basicamente para falar disso, de feminismo, dos direitos das mulheres, da participação política feminina. Agora, felizmente, tem um pouquinho mais, mas em 2016, que não faz tanto tempo, quase não tinha vereadora jovem feminista né, nesse perfil. E aí agora tá crescendo, felizmente, mas foi meio... Enfim, aconteceu, assim, foi meio... Quem chegou em você? Chegaram em você? Não foi que chegaram. No pessoal não tem muito essa prática do padrinho político que te estimula, te convida. Uhum. É um pouco assim, não é candidato quem quer, porque também não é essa várzea toda. Mas os filiados têm direito a se candidatarem. E geralmente tem um coletivo que constrói junto, tem um grupo de filiados. E como na época tinha um coletivo, principalmente de amigas minhas, chamado Coletivo Juntas, que é um coletivo feminista, que também está dentro do PSOL, falou, a gente precisa ter uma candidatura para usar o momento eleitoral para falar disso. Falei, vamos lá. Por uma série de motivos, à época... Enfim, eu era a pessoa mais indicada para ser candidata. E, na época, eu tive 12.500 votos. Eu fui a menos... É bastante. Muito mais do que eu imaginava. Para a primeira eleição, para vereador, sim. Mas fui a menos votada da Câmara aquele ano. Entrei assim no... Aí... Como que foi a sua campanha? Nas redes sociais mesmo? Foi redes sociais e campanha de rua. Eu participava muito de debate em universidade, então em porta de... Que é o público mais... O perfil mais específico, né? Para também... Como a gente não tinha grana, estrutura de campanha, nem nada... Foi onde a base tava. Era mais focada, para não ficar aleatoriamente. Mas sempre era bom também escolher alguns lugares centrais da cidade, que é onde tem grande fluxo de pessoas, e elas acabam esparramando a campanha. E aí, em 2018, quando foi para federal, como eu já era um pouco mais conhecida, porque tinha um mandato já, coisas a apresentar, e a internet é muito doida, te leva em lugares que você nunca pisou o pé. Eu tive voto em todas as cidades do estado, que eu nem sei quem são essas pessoas, achei o máximo, mas assim, não sei. A internet elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro. Pois é, e hoje em dia, enfim, há quem ainda não tenha entendido, mas Pois a internet é muito importante. Muito importante. Muito Sim, importante. pô, de vereador, você é vereador de São Paulo? São Paulo, capital. E pra deputado federal, esse federal, né? Isso. Pra deputado federal é um grande pulo, né? Eu cresci 20 vezes o número de votos, aí foi para 250 mil. Caralho, por que foi? O que você lembra quando foi que a aconteceu? sexta mais votada, né? Fui, sexta da cidade e do estado foi a oitava. Que foi assim, eu fiquei atrás de Eduardo Bolsonaro, também. Não, Zambelli ficou atrás. Era Joyce, que hoje em dia as duas mudaram de lugar ali na figura da bolsonarista. Né? Entendi. Era enfim, fiquei atrás desse povo. Mas eu acho que teve a ver, primeiro, assim, com um bom mandato de vereadora, porque se eu tivesse sido muito ruim, ninguém ia votar de novo e não ia crescer. Acho que tem a ver porque o Bolsonaro era o candidato a presidente. Então, pelo menos, tinha muito espaço para um perfil do extremo oposto. Não sei se você se lembra, teve uma onda de manifestações do ele não. Que até hoje, né? Claro que eu lembro, minha esposa foi, ainda levou minhas filhas. Eu gostaria que falasse agora o eles não. Eles não. Eles não. Mas era um pouco eles, não, mas é que o Bolsonaro é o símbolo de tudo isso aí. E aí... Não, eu sei, eu digo por causa que agora são dois homens que eu realmente não queria que ganhasse. Você se referindo ao Lulu. Eles não. Vamos mudar essa porra. Era anti-Bolsonaro, tinha bastante... Não, total, tô ligado. Lá era só anti-Bolsonaro. Era anti-Bolsonaro, era muito anti-Bolsonaro. Sim. E era muita mulher anti-Bolsonaro, então acho que acabei sendo, eu posso dizer, um fruto desse momento político, assim. E a internet? A internet te leva onde você nem imagina, vocês sabem disso. Te leva onde você nem sonha. Hoje a sociedade tá de um jeito esquisito, na minha opinião, que é... A gente tem... Se a gente pegar a sociedade inteira, dá pra dividir, falando de escolhas políticas, acho que dá pra gente dividir em 3. O cara que odeia o Bolsonaro e
não votaria nele por nada, o cara que odeia o Lula e não votaria nele por nada, e o cara que odeia os dois, ou que não gosta dos dois e tá na merda. E tem gente que pensa em 2022 mirando nesse grupo, né? Aham. Que é anti-Bolsonaro e anti-Lula. Mas eu tenho a impressão, pode ser errado, mas ainda é a minha impressão, de que está diminuindo esse espaço, assim, porque eu vejo que tem um sentimento anti-Bolsonaro grande hoje, é bem que está cada grande. vez maior, porque mesmo muita gente que votou nele, que gostava... Tá vendo que ele não é competente. Furada por muitos motivos e, enfim... O tem Monark milhões de... votou nele e é puto com ele todo dia. Aí. Eu votei ele no segundo turno porque, sinceramente, eu não queria ver o PT de novo lá e o Bolsonaro era uma incógnita até aquele momento. Mas aí agora que eu sei o que ele vai fazer quando ele for presidente, porque ele é presidente há uns 2 anos já, eu sei que não... É que, tipo... Incógnita eu não sei, hein, Monarcão? Cara, era uma incógnita no sentido... Eu posso saber que o Bolsonaro não parecia ser o cara mais inteligente do mundo, mas como ele era um aventureiro político, sem uma base formada, sem laços muito fortes... Sem um esquema já colocado... já sem muitas pautas que ele tinha que defender, a não ser a parte do armamento, não sei o quê. Ele era muito mais maleável na parte econômica do que o PT, na minha visão. Eu achava que... Eu sabia que provavelmente ia ser uma merda. Porque, porra, era o Bolsonaro, tá ligado? Não é como se eu tivesse muitas boas opções. Eu votei no Amoedo no primeiro turno, que hoje em dia eu também não acho que era uma boa opção tanto assim, tá ligado? Porque eu vi outros comportamentos dele, ele tem um comportamento de um político hegemônico que quer ser um próximo Bolsonaro, um próximo Lula, e eu quero me afastar um pouco disso. Mas, querendo ou não, era uma incógnita. Tipo, poderia ser ruim, mas eu não sei que nível de ruim ia ser, entendeu? Eu apostava que ia ser menos ruim do que se fosse o Haddad. Você não queria que fosse o Haddad, e aí como o cara tinha muita força... O que levou era ele o tinha. Bolsonaro. O que levou foi o sentimento anti-PT. Sim. Porque, cara, eu acho que tava chegando um momento que o PT tava consolidando o poder e a gente tava chegando num momento do Brasil onde não tinha mais tanto dinheiro para o PT usar para fomentar o poder, a esquema de estrutura de poder dele. Então eu tinha medo de quais seriam as soluções que o PT, ganhando de novo poder, se usaria para fomentar a própria base. Porque o PT ele tem umas operações meio escusas. Ele apoia grupos que são esquisitos, entendeu? Sei lá, só isso. Eu fiquei com medo, eu não queria ver isso de novo acontecer. Eu não quero até hoje, na verdade.